Fala, galera do sétimo ano, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de história, ok? Dando sequência aí aos módulos. A aula de hoje é sobre o módulo 7, ok? Lembrando aí os recados iniciais, importante ressaltar que a escola não parou, tá, diante dessas dificuldades. Nós estamos felizes que a forma que a gente encontrou está dando certo. Tá? As plataformas têm atendido às nossas necessidades, uma vez ou outra acontece alguma coisa, mas nós só estamos conseguindo dar conta. Lembrando que as aulas gravadas, elas estão disponíveis no canal da escola no YouTube, Colégio Força Máxima, e também no portal do aluno. Lá na área onde você normalmente vai procurar os planos de estudos, tem também as aulas gravadas e na parte de material extra, tem todos os recursos usados pelos professores durante as aulas, ok? Então, vocês podem recorrer a esse material sempre que necessário. É importante destacar o seguinte: vocês precisam assistir às aulas ao vivo, às aulas gravadas, antes de ir às aulas ao vivo. É importante a presença de vocês lá para que vocês resolvam exercícios e tirem dúvidas. Mas como vocês vão ter dúvidas, vocês não assistiram às aulas antes, ok? Então assistam às aulas gravadas para participarem lá nas aulas ao vivo. Vocês tirarem as eventuais dúvidas e resolver os exercícios. Falar, professor, eu resolvi essa questão, eu marquei a letra B, mas a resposta é a letra A. Por quê? Entende? Então é importante que vocês façam esse trabalho de assistir às aulas gravadas, resolver as questões, para irem lá participar nas aulas ao vivo, beleza? Gente, a aula de hoje, módulo 7, Reforma Protestante. Um movimento aí que aconteceu na Europa durante o século XVI. E a gente vai entender um pouco aí dessas transformações, né? Dentro daquele cenário que eu falei para vocês, o homem ele muda a sua forma de enxergar a si mesmo, de enxergar o mundo e de ver a Deus. Ele muda a sua relação com Deus. E na aula de hoje nós vamos entender um pouco desse cenário, como que esse processo acontece, ok? Algumas pessoas falam em reforma protestante, eu já prefiro dizer reformas protestantes, tá? Porque haverão várias reformas. E é importante destacar isso, não é só uma reforma, não é só um movimento que acontece. Então serão reformas protestantes, né? Estou compartilhando essa imagem aí com vocês. A aula vai ser através de slides também. E vai estar disponível para vocês a parte que vocês precisam copiar, ok? Então, quando eu tiver que copiar, eu vou mostrar para vocês o que vocês precisam copiar, para que vocês tenham a matéria aí no caderno referente a esses módulos. Essa imagem é uma imagem bastante provocativa, tá? Eu escolhi ela para começar a nossa aula justamente porque você tem uma Bíblia aberta, você tem bancos, né? Um púlpito ali amarelinho no canto, e esses bancos estão vazios. O que você acha disso aí? É uma igreja, né? Por que essa igreja está vazia? Onde estão os fiéis? O que está acontecendo na igreja nesse período aí do século XVI? Ok? É sobre isso que a gente vai discutir na aula de hoje, cujo tema é Reforma Protestante. Essa é a parte onde vocês vão copiar, ok? Então, onde tiver essa folha de caderno, e aí vão aparecer as coisas escritas, é o que vocês precisam copiar, ok? Então, por definição, reforma protestante nós entendemos como a quebra do monopólio católico sobre o cristianismo na Europa Ocidental. O que isso quer dizer, professor? Que, na verdade, o que aconteceu, esse movimento de reforma, ele já diz, é um projeto de reforma da igreja. Eles querem fazer algumas mudanças. Esses movimentos querem fazer algumas transformações dentro da igreja católica. Ok? Então, a proposta não é fundar novas religiões,
A proposta aqui é estabelecer, né, outras formas, outras vertentes do cristianismo. Isso fica claro para vocês, pessoal? Conseguem entender? Então a ideia é a quebra do monopólio católico. A igreja deixa de ser a detentora sobre o cristianismo, sobre os pensamentos do cristianismo, sobre a forma como esse cristianismo é pregado, é interpretado pelas pessoas. Beleza? E diante disso, vamos às causas dessa reforma protestante. Primeiro, você tem uma tensão entre o rei e o papa. Tá? E por quê, professor? Porque o papa, gente, por vezes, ele é visto como uma figura de ameaça ao poder do rei. Mas, professor, você não falou que o papa é quem abençoa lá o rei, quem legitima o poder do rei? Sim, ok? Mas pensem em uma organização. Nós estamos na formação, os estados modernos acabaram de se formar, os países acabaram de se formar, o rei se consolida como uma figura absoluta, como uma pessoa cujos poderes são concentrados. Então, o caráter nacionalista dessas monarquias é muito grande. E o Papa, ele é uma figura de autoridade internacional. O poder dele se estende não só em Roma, não só ali na Península Itálica, mas para toda a Europa ocidental. Ok? Então, isso gera um desgaste, um embate entre o poder muito grande. Porque a igreja acaba tendo muito poder, a igreja tem muitas terras. Lembra que terra é sinônimo de poder nesse período. Quem tem poder é quem tem terra. E a nobreza busca esse poder através da posse de terra, e a igreja também tem muita terra. Além disso, em relação à questão econômica, os reis não viam com bons olhos o pagamento de dízimos, de ofertas e de algumas pagamento por preces, né? A pessoa morria às vezes e deixava um bem para a igreja. As pessoas não veem, os reis não veem isso com bons olhos, por quê? É um dinheiro que é mandado, é dado para a igreja e que é enviado para Roma. Então esse dinheiro sai daquele país. Esse dinheiro é destinado a Roma, a um outro país, a um outro local. Ok? E para eles isso é um problema. Além disso, você tem um descontentamento da burguesia. A Igreja Católica, ela condenava a prática da usura, da acumulação de dinheiro, do empréstimo de dinheiro a juros, o que era comum entre os burgueses. Ok? Emprestar um dinheiro, tipo, te empresto aqui R$100, você me devolve 120, porque você vai me pagar a prazo e eu vou colocar uns juros aí sobre esse prazo que você vai me pagar. Você vai me pagar mês que vem, você vai me pagar daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, quando a sua colheita der certo, quando você conseguir vender, ok? E a igreja condena isso por conta da caridade. A igreja defende a caridade. Ela vai dizer, olha, se o teu irmão precisa, você tem que emprestar a ele de todo o coração. Você tem que ajudar a ele porque ele precisa. E, gente, vamos parar para pensar. No cenário de fortalecimento comercial, a burguesia crescendo bastante, a ideia de lucro, a burguesia querendo ter cada vez mais lucro, essa ideia de fazer caridade, de dar dinheiro, de emprestar dinheiro, entra nessa mentalidade capitalista? Certamente não, ok? Então você tem o rei e a nobreza aí entrando em conflito, né, tendo essas tensões com o Papa. Você tem também a burguesia discordando do que é pregado pela igreja. Então você já tem 2 grupos aí que estão deixando de dar apoio à Igreja Católica. E o poder dessa Igreja Católica, ele entra em crise naquele cenário aí que nós vemos estudando em todas as aulas anteriores.
Por isso que eu digo a vocês que história é um processo contínuo, tá? História é um processo aí de continuidades. Por quê, professor? Porque uma coisa acaba estando extremamente ligada à outra que vem depois. São coisas que vão contribuindo para que outras aconteçam. Então, o poder da Igreja Católica ele começa a ser enfraquecido lá no finalzinho da Idade Média. Quando começa a peste negra, né? Falei para vocês em uma das aulas, a Igreja vai dizer que isso é um castigo de Deus, que eles são pecadores, impuros, que Deus está punindo eles. E depois, quando a peste começa a se espalhar e atingir membros da igreja, membros da nobreza, príncipes, princesas, bispos, padres e etc., a igreja não consegue dar uma resposta para isso. Ok? E isso faz com que ela comece já a ser questionada. Mas você não disse que era pecado? Por que agora está todo mundo morrendo, então? Mas o padre tem pecado? Por que ele está com peste negra? Consegue entender? E aí ela começa a ser questionada pelas pessoas. Um outro movimento que vem para dar um checkmate, né, nesse monopólio do poder da Igreja Católica é o renascimento cultural. Aula que a gente viu anteriormente, tá? Por quê? O que a igreja, o que o Renascimento ele vai trazer de diferente da Igreja Católica? O antropocentrismo, pessoal. A Igreja Católica, ela durante a Idade Média, quando ela se fortaleceu bastante, ela vai trabalhar com aquela ideia do teocentrismo, Deus no centro das discussões, ok? Com o advento da Idade Moderna e esses movimentos do renascimento cultural, a ideia é outra. É o antropocentrismo. Então, movimentos como o humanismo, de valorização do homem, dos seus potenciais, a valorização da razão, vai começar a se distanciar daquele pensamento teocrático e trazer o homem, o antropocentrismo, para o centro das discussões. Então, o homem passa a ser a atenção principal. É sobre esse homem que nós vamos discutir. É sobre o que esse homem é capaz de fazer. Ok? E isso quebra com o antropocentrismo medieval. Perdão, o teocentrismo medieval. Ok? Porque o homem traz para o centro. Então, a Igreja Católica ela vai se enfraquecendo cada vez mais até que vai chegar um momento de cisão. Há um momento aí de ruptura, onde ela já não consegue mais sustentar o seu poder sobre somente um caráter religioso. As pessoas começam a questionar, tá? E diante de tudo isso, dentro da igreja, coisas começam a acontecer que vai dividir a própria igreja. Como se não bastasse a nobreza, como se não bastasse a burguesia se opondo as atividades da Igreja Católica, ao seu poder, dentro da igreja começam a haver coisas que vão gerar rupturas. Tá? É o que eu chamo aqui de corrupção moral do clero. Ou seja, a igreja que pregava a moral, os bons costumes, que pregava ali uma vida de santidade, ela começa a fazer coisas que as pessoas olham e falam assim, ei, mas isso aí tá certo? Mas, vem cá, isso aí tá na Bíblia? Como é que funciona isso aí? Me explica. Mas você não disse que isso era errado? O que você está fazendo? Ok? Então, a igreja ela começa a ficar fragilizada por dentro. Por quê, professor? Porque vários movimentos vão começar a questionar isso. Intelectuais da igreja, padres, bispos, monges, vão começar a falar, deixa eu te falar uma coisa, isso aí não tá certo não, tá? Isso aí não é de Deus, não. Não foi Deus que
que ensinou isso aí, não. Ok? Como é o caso da venda de indulgências. Indulgências, gente, são materiais sagrados, tá? Então as pessoas era muito comum que a igreja vendesse coisas lá. Eu tenho aqui um pedaço da cruz de Cristo. Eu tenho aqui um dos pregos que foi lá, que pregaram Jesus. Eu tenho aqui, se você comprar esse osso aqui de Pedro, vai expiar os seus pecados. Eu tenho aqui o fio de cabelo de Paulo. O leite em pó da Virgem Maria. O leite em pó, estou brincando, tá, gente? Mas é essa venda aí de materiais sagrados. Além da venda do perdão. Gente, isso é extremamente grave, tá? As pessoas, a igreja vendia o perdão. Tinha uma lista na porta das igrejas dizendo, ó, se você cometeu tal pecado, você faz isso, isso e isso que está perdoado. Se você pecou X coisas, você vem aqui, ó, paga tanto, seus pecados estão perdoados, tá? E isso gera uma crítica muito grande dentro da igreja, tá? Então a venda do perdão e a venda de materiais sagrados, no caso a simonia também, né? Isso gera confronto dentro da igreja. Os próprios membros do clero vão se dividir. Falar, isso aí não condiz com o que é certo, não. Até porque a igreja começa a enriquecer muito, começa a arrecadar muito dinheiro com isso, com venda do perdão parcial ou total dos pecados. Isso gera conflito com a nobreza, com os reis que veem esse dinheiro sendo enviado para Roma, né? Isso gera conflito com a burguesia, que tem atividade comercial, está enriquecendo, e tem a igreja também enriquecendo. Então, são dois grupos aí correndo atrás desse enriquecimento, ok? E o nicolaísmo. O nicolaísmo, gente, é uma referência a um membro da igreja, era um cardeal, Nicolau, que ele sim tinha corrupção moral do clero. Tá? Por quê? Como membro da igreja, vocês sabem que o padre, ou o membro da igreja, não casa, né? E esse homem, ele não só casou várias vezes, como teve vários filhos. A igreja prega uma vida de castidade, de abstinência sexual. E as pessoas começam a olhar para ele e falam, meu amigo, mas não era para ficar sem fazer? O padre não casa não, o bispo não casa não. Tu tá casando pra caramba e ainda tá fazendo vários filhos. Ué, mas a igreja não tá vendo isso? Entende? E aí, o cenário assim final, não vou dizer o estopim para as reformas, mas algo que fez com que essas críticas crescessem ainda mais, e aí de dentro da igreja começa a surgir um movimento, é quando o Papa Leão X ele diz o seguinte, ó, aqueles que ajudarem na construção da Basílica de São Pedro, e aí a Basílica de São Pedro é essa imagem aqui, ó, que fica lá no Vaticano, essa é a igreja que eles queriam construir, ok? O Papa Leão X faz uma bula dizendo, aqueles que ajudarem financeiramente a construir a Basílica de São Pedro terão seus pecados perdoados. Deus vai conceder o perdão dos seus pecados, total. Morreu, ó, vai direto. Amigo, os caras estão vendendo a salvação
em troca de dinheiro para construir a igreja. Conseguem entender isso? Aí a galera falou. Aí o Papa faz o seguinte, ó. Os reis começam a falar, meu amigo, aí você tá aprontando demais. Eu deixo pagar o dízimo, não me meto no dízimo, não me meto na oferta, mas aí você tá querendo demais, amigo. O Papa, então, inteligente, entre aspas, ele vai negociar com o rei da França, com o rei da Inglaterra. Falou, amigos, vamos fazer o seguinte, eu vou dividir com vocês uma parte da arrecadação, tá? Incentivem aí seus fiéis a ajudarem, e aí uma parte do dinheiro eu divido com vocês. Fica todo mundo numa boa, uma mão lava a outra, um ajuda o outro, e fica tudo certo. E alguns reis concordam, ok? Mas muita gente discorda. Não só reis, tá? Não só membros aí da nobreza, não só burgueses, como eu falei, gente de dentro da igreja. E aqui eu tenho uma outra imagem para mostrar para vocês da Basílica de São Pedro. Gente, é lá onde o Papa faz missas, tá? Isso aí são as pessoas lá no pátio da Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, assistindo às missas com o Papa. Então, só uma imagem ilustrativa aí para vocês. Percebam que a igreja é muito grande, tá? Muito bonita, feito com pedras boas, tá? Não é qualquer coisinha, mármorezinho, não. Não é qualquer mármore, não. São pedras de boa qualidade. Percebam a riqueza de detalhes, as imagens ali em cima que decoram a igreja. Lá dentro é a mais alta luxuosidade, amigo. Você não está entendendo. Ok? E para isso precisou de bastante dinheiro para ser construída. Tá? E aí um membro da igreja, um monge, que era professor de teologia, Martinho Lutero, fica full pistola, irmão. Ele falou, ó, acabou. Agora não dá mais não. Vocês foram longe demais. E ó, acabou. Martinho Lutero ele vai escrever um livro chamado As 95 Teses. Tá? São teses de crítica ao poder do Papa e de crítica aos abusos da Igreja Católica. Tá? Nessas 95 teses continham muitas críticas. E essa é uma imagem aí ilustrativa, né, que dizem que o Martinho Lutero ele escreveu o livro muito revoltado, escreveu lá suas obras, e uma coisa que favoreceu bastante ele é a invenção da prensa de Gutenberg, ok? Então a imprensa mesmo, imprimir, tipo aquele negócio do jogo do bicho, você já deve ter visto o bicheiro fazendo talão, que ele faz assim, aí bota no papel, no carimbo assim, é mais ou menos assim, só que gigantesco, tá? Ela quebra o monopólio da igreja sobre a produção de conhecimento. Porque antes eram os copistas, os monges lá no monastério que escreviam. Só eles tinham boa parte do conhecimento, né, sobre ler e escrever. Com a invenção da imprensa, eu consigo produzir o que for necessário e espalhar isso com muito mais facilidade. Pensem no seguinte, a invenção da imprensa naquela época é como o advento da internet para nós. Tá? Vocês certamente já pegaram o mundo digital, mas eu peguei uma época que a internet ainda estava começando. A internet de escada, gente, era horrível. Tá? Mas o que a internet traz de novo? Ela quebra o monopólio da informação. Porque antes era extremamente dependente de jornais impressos, ou de jornais televisivos, para ter acesso à informação. Ok? A partir da internet, você consegue saber o que está acontecendo em tempo real no mundo todo. Através da internet, você pode expor as suas opiniões
no Twitter, no Facebook, no Instagram, você pode expor o que você quiser. Você tem liberdade para isso, ok? E a invenção da imprensa, ela vai trazer essa liberdade sobre a produção do conhecimento. Então, quebra também o monopólio da igreja sobre a produção de conhecimento, ok? E aí, o Martim Lutero ele prega as críticas na porta da Catedral de Wittenberg, a catedral que ele fazia parte lá como monge, tá? E isso gera um alvoroço. Aqui eu coloquei para vocês algumas teses, tá? O Papa não pode remitir culpa alguma, senão declarando ou confirmando que ela foi perdoada por Deus, ou, sem dúvida, remitindo-se nos casos reservados para si. Se estes forem desprezados, a culpa permanecerá por inteiro. É a tese 6. Percebam que ele está criticando diretamente o Papa. Ele está batendo diretamente no Papa. A figura maior da Igreja Católica, o representante de Deus na Terra. Ok? E na tese 22 ele continua. Com efeito, ele não dispensa as almas do purgatório de uma única pena que, segundo os cânones, elas deveriam ter pago nesta vida. Então, assim, ó, o Papa não pode conceder o perdão sobre os pecados de ninguém. Somente Deus pode perdoar. Ok? E digo mais, ele também não pode se colocar como o interlocutor aí desse perdão. É Deus quem perdoa. Ok? E ele vai dizer, ó, com efeito, ele não dispensa as almas do purgatório de uma única pena. Purgatório, para quem não conhece a palavra, nunca ouviu, é onde as pessoas ficam expiando seus pecados, ficam sendo purificadas dos pecados para irem para o céu. Ok? É como se fosse uma antessala, um lugar antes de chegar no céu. Assim como o inferno é o lugar antes de chegar lá no lago de fogo e enxofre, ok? Na condenação final. Então, o purgatório é esse lugar de purificação. E ele fala, o Papa não pode liberar as pessoas de ir para o purgatório por culpas que elas deveriam ter pago nessa vida. Entende? E, gente, isso vai criar um grande alvoroço. A igreja vai chamar o Lutero e falar assim, ó, vou dar um tempinho aí para você refletir, tá? Tá falando muita besteirinha, vou dar um tempinho para você refletir no que você está falando e para você pedir desculpa, porque eu acho que você está surtado, ok? Eu acho que você, não sei o que você tomou no café da manhã, não. Vou dar um tempinho para você se desculpar. E o Lutero não se desculpa. Eu disse, não, o que eu falei está falado, é isso mesmo aí que eu falei. A igreja, diante disso, o ameaça de excomunhão, que é expulsar ele da igreja, né? Ele deixaria de ser um membro da Igreja Católica. E aí nós vamos aqui às reformas luteranas, tá? A reforma luterana promovida pelo Martim Lutero, a obra, o livro que eu falei para vocês, as 95 teses, e o que Lutero pregava. Nessas críticas que ele tinha, ele vai falar, ó, não pode vender perdão, não pode perdoar pecado, e digo mais, a salvação se dá por meio da fé. Por quê? Tem um versículo na Bíblia que ele fala o seguinte, o meu justo viverá pela fé. E diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ele vai dizer, ó, a salvação se dá por meio da fé. Então não adianta você dar esmola para pobre, não adianta você fazer caridade, não adianta você pagar para a igreja, morrer e deixar coisa para a igreja, porque o que vai te salvar é a sua fé, a sua crença em Deus. Se você crê em Deus, você será salvo. Está escrito isso também, né?
crê em Deus e será salvo tu e a tua família. Então, diante dessa colocação, ele fala, ó, primeiro ponto, a salvação se dá por meio da fé. Então, esse negócio de ficar dando coisinha para a igreja, ficar pagando para ser salvo, acabou, amigo. Se você crê, você vai ser salvo. Se você não crê, você não vai ser salvo. Ok? Segundo ponto aqui, que agora que eu estou falando, eu vou falar também. A tradução da Bíblia. Não adianta, as missas nessa época, gente, eram rezadas em latim. Ok? Então, muita gente não sabia nem ler nem escrever. Que dirá saber latim. Né? Então, não era rezada na língua das pessoas. Não era rezada ali na língua local, era rezada em latim. Eu falei, ó, vamos traduzir a Bíblia para a língua vulgar, tá? Para a língua das pessoas, para pessoas entenderem. Então, traduz a Bíblia para outros idiomas, porque com isso a gente vai permitir, aí é o terceiro ponto, a livre interpretação da Bíblia. E atacando o Papa, o Lutero vai dizer, olha, a Bíblia é a única fonte revelada de Deus. Então, as pessoas têm que ter o direito de ler a Bíblia e entender o que Deus quer falar com ela. Vocês percebam aí uma religião individualista, tá? Para tirar a dependência do Papa, tirar a dependência da Igreja, tirar a dependência sobre o que o Papa diz. E isso também, gente, vai gerar uma grande confusão, porque o Papa estava lá falando em latim, e aí a pessoa estava com a Bíblia aqui em alemão, ó. Acabou que eu nem comentei, né? Esse movimento de Lutero ele acontece na Alemanha, tá? No Sacro Império Romano Germânico. Ainda não é a Alemanha, formada país, mas é lá onde hoje se localiza a Alemanha. E ele vai traduzir a Bíblia para o alemão. E o Papa está lá falando e a pessoa está só aqui com a Bíblia alemão. Ó. Interessante. Não está dizendo isso aqui não. Ó. Você está falando aí, mas aqui não está escrito isso não. Ok? Então isso gera questionamentos ao longo das missas, das cerimônias que eram realizadas. Tá? Diante de tudo isso, gente, Lutero ele botou fogo no parquinho. Ele botou ali o pessoal para cair no pau. E por que o Lutero dá certo? Porque ele tem o apoio da nobreza. Tá? O apoio da nobreza vai ser extremamente importante. Porque os nobres que já eram contrários à Igreja Católica, que já criticavam a Igreja Católica, vão ver nesse movimento do Lutero a oportunidade de romper com a Igreja. Mas a ideia aqui não é criar uma nova religião, como eu falei. Eles querem reformar a Igreja Católica. Eles querem ali mudar o que estava acontecendo. Tá? Então, por que o Lutero deu certo? Ele não foi o primeiro. A igreja vinha sendo questionada há muito tempo. Tá? E aí você tem o John Wycliffe, João Hus, que eram reformadores que vieram antes. Inclusive, o Lutero ele vai se basear nos escritos de John Hus, como a ideia da liberdade de culto e da livre interpretação da Bíblia. Isso é uma ideia de John Hus, um cara que veio bem antes dele. Tá? Mas ele dá certo porque ele tem o apoio e a proteção da nobreza. E a imprensa, como falei, tem uma importância muito grande na divulgação das ideias do Lutero. Então, as ideias dele vão se espalhar para outros lugares, para outros países, tá? E outros movimentos vão começar a acontecer. Como eu falei, o Lutero ele foi expulso da igreja, os nobres apoiam ele, dão exílio a ele, ele é obrigado a sair da região onde ele vivia, e ele vai ser abrigado pelo príncipe Frederico II
da Saxônia, ok? Para viver lá protegido pela nobreza alemã, no Sacro Império Romano Germânico, ok? Então, vocês conseguem entender, pessoal, a importância desses processos? Como que isso vai revolucionar a forma de olhar a religião? O homem, como eu falei, ele tem uma nova forma de olhar para si, de olhar para o mundo e de olhar para Deus, ok? E aí, pessoal, inspirado nas ideias do Martinho Lutero, nós falamos aqui sobre a expansão desse movimento no Sacro Império Romano Germânico e para outras regiões também. Um outro religioso, né, ele vai se apoiar nas ideias de Lutero para fundar uma nova vertente de cristianismo, que é o que nós vamos chamar de anabatismo. Mas antes disso, uma imagem aqui de Lutero para vocês, para que vocês tenham uma referência aí de quem é, tá? Então esse aí é o Martinho Lutero. E o anabatismo ele vai ser inspirado no Thomas Müntzer, ok? Na Alemanha também, no Sacro Império Romano Germânico, só que ele é um movimento camponês. Por quê? O Thomas Müntzer ele vai criticar as doutrinas do Lutero, dizendo o seguinte: olha, Lutero, a sua reforma ela não se aprofundou às questões sociais, ok? A sua reforma ela não contempla o camponês. A sua reforma não contempla os menos favorecidos. Gente, isso é uma coisa muito clara, ok? O Martinho Lutero ele vai criticar a Igreja Católica e ele tem o apoio da nobreza. Então, diante de vários levantes camponeses, o Thomas Müntzer ele vai liderar algum desses levantes, defendendo aí algumas ideias do que o Lutero tinha, mas ele vai criticar o Lutero por conta disso, por não olhar para as camadas mais pobres. Era óbvio que o Lutero não ia fazer isso porque ele apoiava lá os nobres, tá? Ele tinha o apoio dos nobres. E o que o anabatismo defende? Ele defende o batismo na idade da razão. Anabatismo também eles são chamados de rebatizados ou rebatizadores. Por quê? O Thomas Müntzer ele defende o batismo na idade adulta. É até um argumento que as pessoas falam em relação ao batismo católico, né? E aí aqui eu não estou fazendo uma crítica à religião nem pregando nada para ninguém, ok? É só uma questão de colocação. As pessoas dizem, as pessoas protestantes, né? Ah, criança não tem pecado. Por que eu vou batizar uma criança quando ela nasce? E esses são valores que os anabatistas pregavam. Ele falou, olha, uma criança ela não tem consciência de bem e de mal. Se o batismo é para remissão de pecados, por que eu vou batizar uma criança que é pura? Entende? Então, quando essa criança ela atinge uma idade onde ela consiga discernir o certo do errado, o bem do mal, ter consciência de que suas atitudes geram consequências, boas ou ruins, essa criança pode ser batizada. Ok? Essa criança, no caso, já consciente. Então, ele pode ser um adolescente, ele pode ser alguém numa fase adulta, que se sinta, então, à vontade para se batizar. Ok? E isso acontece nas igrejas protestantes até os dias de hoje. Então, quando a criança nasce, ela é apresentada a Deus, e quando a pessoa, na idade em que ela já tem a plena consciência dos seus atos, do que é o batismo, do que é uma vida com Deus e etc., e aí ela se batiza. Você certamente deve conhecer pessoas aí que seguem religiões protestantes e que passaram por essa forma aí, essa etapa de conversão. E, além disso, ele defende os fins dos privilégios feudais. O que ele quer dizer com isso, professor? O fim do monopólio da igreja, do controle da igreja e o fim da exploração dos nobres sobre os camponeses. Ok?
Então, Lutero, como estava apoiado pelos nove, falou: eu não conheço, ó, nunca nem vi. Esse cara aí nunca nem vi. Não concordo com nada que ele está falando aí, ó. Não, isso aí é conheço não. 22, maluco, tá? E aí, diante disso, o que acontece? Ocorrem vários massacres camponeses. Então, esses camponeses são atacados, são mortos, ok? Por perseguições religiosas, por movimento de nobres contra esses rebeldes. E o Lutero, ele tem consciência disso, tá? Ele é conivente, e a postura de vocês até pontua isso, ele é conivente, ele tem ciência de uma série de assassinatos contra camponeses que se revoltam dentro desse movimento de reforma. E aí eu trouxe, e aí os anabatistas, eles vão influenciar várias outras vertentes, neopentecostais, batista, a igreja batista é derivado desse movimento anabatista. Existe a igreja anabatista aqui no Brasil e no Rio de Janeiro também, essa aula está sendo direcionada a alunos aqui do Rio de Janeiro. Então, em algum lugar aí próximo onde você mora, possivelmente deve ter uma igreja anabatista, ok? Se estende até os dias de hoje. Nos Estados Unidos tem uma outra vertente do anabatismo, que são os Quaker, e aí a apostila de vocês também fala sobre isso, ok? Uma imagem para vocês do Thomas Mutzer, para que vocês consigam ter essa referência aí de quem é esse senhor. É esse carinha aí, ó. Defensor dos camponeses, criticava a Igreja Católica, criticou o Lutero por estar junto com a nobreza, criticou o nobre por conta das explorações. Beleza? E essa reforma do Lutero, mostrei para vocês um desdobramento dessa reforma, uma outra reforma dentro da própria Alemanha, mas essa reforma ela se estende até a Inglaterra, ok? Onde vai ser fundado lá o anglicanismo, uma outra vertente protestante, mas na Inglaterra. Esse movimento ele é liderado pelo rei Henrique VIII. Como assim, professor? Um rei se levantando contra a igreja? Sim, tá? E é até um pouco contraditório porque o Henrique VIII ele recebeu um prêmio da Igreja Católica de defensor da fé. Porque quando Lutero começa a falar da igreja, a falar da reforma luterana, o Henrique VIII escreve uma publicação criticando Lutero, tá? E defendendo a Igreja Católica. Só o que acontece? O Henrique VIII ele passava ali por uma crise no seu casamento, tá? Sua esposa Catarina de Aragão não lhe dera filhos homens para herdarem o trono, tá? E isso, para a sociedade daquela época machista, patriarcal, era um motivo de anulação do casamento, né? Muitos falam em divórcio, gente. Não existia divórcio nessa época. Anulação do casamento. Qual é a diferença, professor? Pensa no pensamento religioso, extremamente ali pautado nos preceitos de Deus. Então, o que Deus uniu, o homem não separa. E qual é o problema disso? Eles se casaram, então só a morte poderia separá-los. A menos que, e aí entra essa cláusula, em caso de adultério, por exemplo, as partes podem pedir a anulação do casamento. Tem situações que você pode pedir a anulação do casamento, ou seja, cancela o casamento é um contrato social, tá? E aí você cancela aquele contrato. Você deixa de ter o compromisso perante a lei e perante a religião com aquela pessoa. E o Henrique VIII, ele estava de olho em uma outra senhora chamada Ana Bolena.
tá? Então ele queria a anulação do casamento dele para se casar com outra senhora. Então, qual é a questão da anulação desse casamento? A Catarina de Aragão, ela é parente do Carlos V, que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico e que se colocou contra Lutero, a favor da igreja. Então, o que o Carlos fala? Ó, Papa, não aceita isso não. O cara quer acabar com o casamento aí. É o nome da minha família. Como é que minha família fica aí na boca do povo? E etc. Tá? E o Papa, pressionado pelo imperador, e diante de todas as questões que envolviam a anulação desse casamento, ele se recusa. Ele não concede a anulação do casamento ao Henrique VIII. O Henrique VIII fala, tudo bem então. Vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, eu estou rompendo com a Igreja Católica. Tá? Na Inglaterra, está sendo fundada uma nova religião, uma nova vertente do cristianismo. Tá? Religião não, uma nova vertente, uma nova reforma protestante do cristianismo, que é o anglicanismo. E aí percebam que anglicanismo é referência ao quê? A religião dos ângulos. Tá? Quem são os ângulos? Anglo-saxão. O povo que fundou a Inglaterra, que vem de Inglaterra vem de England, terra dos ângulos, ok? Então perceba como essa religião ela é extremamente nacionalista, tá? É a religião dos ingleses, é o anglicanismo, tá? E aí, diante dessa negação, o Henrique VIII ele rompe com a Igreja Católica e, em 1534, decreta o ato de supremacia, no qual ele submete a Igreja ao poder do rei. Por quê? Nessa nova reforma, no anglicanismo, o rei é o chefe da Igreja. Então não existe papa na Igreja Anglicana. O rei é a figura de maior poder dentro dessa igreja. Vocês conseguem entender isso? Então tem uma submissão da religião ao poder real. Dando seguimento a esse ato de supremacia, ele confisca as terras do clero. Falei para vocês lá no começo que a igreja tem muitas e muitas terras. Ele vai confiscar, ou seja, ele vai tomar todas as terras do clero e distribuir para a nobreza, para a gentry, ok? Agora, pensem comigo. Qual é a função da nobreza naquela pirâmide social? Os que rezam, os que batalham, os que trabalham. A nobreza está na posição dos que batalham. Então, confiscar as terras da igreja e ceder à nobreza é uma medida de segurança que o Henrique VIII tem, porque ele tem essa nobreza nas mãos. Em caso de retaliação, em caso de uma guerra incentivada pela Igreja Católica contra os ingleses, eles teriam aí, então, poder suficiente e apoio dessa nobreza para se defender. Vocês conseguem entender isso? Então, Henrique VIII, ele rompe com a Igreja Católica, funda uma nova igreja, a Igreja Anglicana, onde o rei é o chefe dessa igreja, e isso se estende até os dias de hoje, tá? A Rainha Elizabeth, que é a rainha da Inglaterra, ela é a chefe da Igreja Anglicana, é ela a figura de poder máximo, e por vezes isso interferiu muito no poder real. Por quê, professor? Porque se o rei é o chefe da Igreja Anglicana, os próximos reis não podem ser católicos. Eles obrigatoriamente têm que ser anglicanos.
Que como que eu vou ter um rei católico chefiando a igreja anglicana? Conseguem entender? Então, a religião oficial da Inglaterra passa a ser o anglicanismo. Posteriormente, haverão transformações, mas são temas para outras aulas. Tá? E aí, como consequência desse ato, dessa reforma dentro da Inglaterra, o que nós observamos é o fortalecimento do absolutismo inglês. O fortalecimento do poder real que tem agora a religião, né, e a nobreza nas mãos. Esse rei vai se tornar extremamente forte e extremamente influente. Ok? Agora, nós falamos aqui de movimentos em que a nobreza se coloca em oposição ao clero, em oposição à Igreja Católica. Ok? Nos próximos capítulos, ou seja, na próxima aula, nós veremos aí um outro processo. Lembram que eu falei? Uma das causas da reforma, tensão entre o rei e o papa. Ou seja, a nobreza entrando em conflito aí com o clero. E o segundo tópico que eu coloquei aí foi o quê? Descontentamento da burguesia. Então, como que a burguesia vai reagir a essas reformas? Fica aí de cenas para os próximos capítulos, ok? Essa é uma imagem aí do rei Henrique VIII, rei da Inglaterra, e de sua esposa, Catarina de Aragão. Ok? Era dela que ele queria se separar. E como vocês estão aí em período de quarentena, nós estamos, né, nesse período de isolamento, trouxe para vocês 2 indicações de filmes, tá? Caso vocês queiram assistir para ilustrar um pouco esse tema de reforma protestante, tem esse filme Lutero, é um filme de 2003, está disponível no YouTube para quem quiser procurar, ok? E conta um pouco da história do Martim Lutero. Tem Lutero, gênio, rebelde e liberador, ou libertador, né? Porque está em espanhol aí. Então, indicação de filme aí para vocês. E esse outro filme, A Outra, conta um pouco desse drama aí romântico entre a realeza da Inglaterra. Esse senhor no meio é o Henrique VIII, e nesse filme ele conta a disputa entre a Ana Bolena e a Maria Bolena, que era a irmã da Ana Bolena, tá? As duas disputavam o papel de amante e possivelmente de futuramente possível rainha da Inglaterra. Então elas disputam o poder entre elas para conquistar o rei, e elas ainda têm que disputar com a Catarina de Aragão, que era a rainha da Inglaterra. Então fica 2 filmes aí interessantíssimos e indicação para vocês. Beleza? Gente, por hoje é só. Nós encerramos a aula de hoje e volto às recomendações, ok? Fiquem bem, fiquem em casa, tomem os devidos cuidados para que em breve a gente esteja juntos, tá? Assistam a aula gravada, façam os exercícios para que vocês possam tirar as dúvidas lá na aula ao vivo. Beleza? Forte abraço e até a próxima aula.